Boa tarde, boa noite, bom dia, meus amigos e minhas amigas. Tudo belezinha com vocês? Espero que sim. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo de uma entrevista, né? A ginecologista falando os riscos de uma pessoa que é diabética engravidar sem antes fazer um tratamento. Isso serve também, né, que a gente vê a Fátima foi parar no hospital porque a diabetes dela subiu muito, né, a glicemia dela subiu muito, pressão também subiu. Isso sem antes fazer um tratamento para depois querer engravidar. Uma gravidez não planejada, que foi isso que aconteceu com a Fátima, né, gente? A gente não pode ser hipócrita que também querer passar a mão na cabeça dela. Ela chegou em Rainha Isabel rapidinho, com 30 dias, a mulher já falou que já estava grávida. Ela mesma falou que ela não podia engravidar, né? Que ela tinha problema por engravidar. Geralmente a mulher que é diabética tem mais dificuldade de engravidar, não são todas, mas não foi o caso dela, que ela engravidou rapidinho, não é verdade? Então, nós vamos assistir entrevista, eu vou deixar a entrevista para vocês assistirem, contando, né, que é melhor o especialista falar do que a gente. Porque a gente chega, as outras resenhistas, sempre falava, né, que ela se alimentava muito mal, não seguia a risca, né, da médica, que falava para ela fazia tudo ao contrário, depois vocês lembram, ela se alimentando e falava assim, a doutora falou que eu não posso comer isso, mas a mulher estava comendo, né? Você via que as pratadas de muito carboidrato que ela comia. A diabetes, a última vez que ela foi, antes dela ir para Paraíba, a diabetes dela estava muito alta, até a médica aumentou a dosagem da insulina dela, né, a NPH, que ela toma. E na entrevista vamos falar também que nem é todo medicamento que a mulher, quando está grávida, pode fazer, né, que é um método para evitar a diabetes. Por isso, gente, que ela ficou internada, que nem eu falo, espero que ela fique bem, né, porque não é fácil, né. Você vê que ela foi caminhando de boa, né, na hora que chegou lá, ainda foi lanchar, mas espero que decorrer tudo certo para ela, né, porque a criança venha com saúde, porque não é fácil. A médica vai falar, né, que tem muito provável que mulher sem fazer um tratamento antes para engravidar, um acompanhamento rigoroso com os médicos, tem possibilidade da criança sair com diabetes. Eu espero que não seja o caso do bebê dela, né, porque tem muita complicação, é que nem eu falei, sempre quer tampar o sol com a peneira, não é verdade? Sempre eles querem tampar o sol com a peneira. A gente fala uma coisa, eles falam outra, sempre nos deboche. Mas esperamos que corra tudo bem. Eu falei no outro vídeo, né, no vídeo do outro canal, que provavelmente poderia acontecer isso. Não tem uma alimentação saudável. É que nem na casa da Valmira, né, nunca tem. A gente fala, eles deboche, falar porque eles podem comer, né. Não porque é porque a gente tem condições de comer, que a gente pode comer de tudo, gente, né. Aquelas comidas gordurosas, aquelas comidas pesadas, fortes à noite. Eu tenho certeza que a família dela está preocupada com ela também, né, preocupada que agora não sabe quando vai voltar para casa dela, né, da mãe dela. Mas assim, espero que corra bem. Vou deixar a entrevista aí para vocês assistir. Deixa a opinião de vocês aqui no comentário. E sempre agradecer a vocês que chegam aqui no canal, se inscreva, sempre deixa aquele like, sempre tá hypando o vídeo, sempre deixando a sua opinião. Só tenho a agradecer a todos vocês. Então fica com a entrevista aí. Vai nos explicar um pouco mais sobre essas questões são Fabiana Couto, do movimento Divabética, e Thaís Uchicusa, ginecologista. Olá, sejam bem-vindas ao nosso programa Cidadania. E eu vou perguntar primeiro para a doutora Thaís, que é ginecologista, quais são os riscos extras de complicação que as mulheres diabéticas encontram na gravidez? Que legal, obrigada pela participação e pela oportunidade, né, Roberta? Então, como você falou, a gravidez não planejada tem vários riscos associados, mas quando ela comete uma mulher que tem diabetes, esses riscos ainda são maiores. Isso porque a glicemia, se ela não estiver bem controlada, ela pode ocasionar, por exemplo, malformações no feto. Então, a mulher com diabetes que engravida com uma taxa de glicemia alterada, ou seja, a mais de 6,5% de hemoglobina glicada, ela tem até mais de 2 vezes a chance de ter uma malformação daquele bebê. Com isso também ela tem mais chances de abortamento, de óbito fetal.
desse bebê nascer grande demais e com isso necessitar de cuidados pós, né, nascimento, necessidade de ir para UTI. Então, várias complicações pro feto, mas também podem existir várias complicações para a mãe. Então, ela também corre o risco, por exemplo, de descompensar um diabetes que vinha bem controlado até então, no momento em que ela engravida. Ela vai precisar, muito provavelmente, alterar o esquema de tratamento que ela vinha fazendo, alterar a dieta que ela já vinha fazendo acostumada. Ela tem mais chance também de desenvolver pressão alta e mais chance de ter um problema relacionado ao diabetes, por exemplo, uma nefropatia ou uma retinopatia, que são complicações decorrentes do diabetes, mas que podem se exacerbar durante uma gravidez. Agora, é interessante que você mencionou essa questão do bebê grande demais, que muitas vezes as pessoas se preocupam se o bebê for muito pequeno, né, de baixo peso, não cresceu o suficiente, e até se orgulham quando que o bebê é muito grande, mas não é bem assim, né, isso também é um risco, é importante tomar cuidado com isso. É isso mesmo, na verdade o bebê grande demais as pessoas acham bonitinho, né, acham fofinho, mas o bebê grande demais significa que durante a gestação, essa diabetes, né, a glicemia dela não foi bem controlada. Então, com isso, os níveis de glicemia dela ficaram muito altos e ela acabou passando mais glicemia para esse feto, ou também ela pode acabar tendo níveis de insulina muito altos por alguma resistência à insulina, e a insulina, a gente sabe também, é um hormônio que favorece aí o crescimento, né? Então, vai acabar favorecendo o crescimento do bebê. E aí, esse bebê muito grande, então ele é um bebê descompensado da parte glicêmica, e a hora que ele nasce e ele assume, né, o controle da sua glicemia, ele não tem diabetes. Então, ele começa a fazer uma chance grande de desenvolver hipoglicemia, que a glicemia fica baixa demais. Isso é muito sério e pode ter graves consequências para o bebê. Fabiana, você é fundadora do movimento Divabética. Conta pra gente um pouco o que é esse movimento e por que vocês acharam importante, então, fazer uma campanha, né, sobre a contracepção para as mulheres diabéticas. Isso mesmo, Roberta. Eu sou diabética desde os 13 anos de idade, então eu falo que o movimento Divabética começou a nascer lá a partir da minha experiência e da minha dificuldade de aceitação do diagnóstico numa idade tão jovem, bem como também a dificuldade de aceitação da minha família. Então, por mais que nós tivéssemos acesso à informação, acesso a bons médicos, eu sentia muita falta dessa rede, dessa comunidade, dessa identificação com outras pessoas que também vivem o dia a dia da condição e que dentro desse espaço podem trocar experiências e que dessa forma não se sentem sozinhos. Eu me senti muito sozinha, então agora nessa etapa da minha vida decidi que faria sentido fundar um movimento Divabética para acolher as mulheres e as pessoas, porque não é um movimento exclusivo às mulheres, mas a todas as pessoas que têm diabetes, sendo um grande canal de comunicação e também de conscientização em relação à condição, tanto desse aspecto mais emocional, que é o aspecto da aceitação, quanto trazendo informações, enfim, motivação, inspiração, para que elas possam se cuidar com muito mais segurança, com muito mais autonomia e terem também o protagonismo de buscar profissionais da área da saúde que possam atender a essas demandas únicas que estão relacionadas ao viver com diabetes. E essa campanha da contracepção e diabetes tem tudo a ver com esse propósito do movimento, que é de levar conscientização, porque a temática da contracepção e diabetes, ainda como a doutora Thaís falou, vem carregada de alguns mitos, e o planejamento familiar é fundamental. Então, muitas mulheres deixam de usar o método contraceptivo porque não são bem orientadas, e aí isso pode acarretar numa gravidez não planejada, o que pode levar a problemas durante a gravidez, tanto para a mãe quanto para o feto. Então é muito sério isso. Um mito que não é olhado, que não é revisto, porque eu fui diagnosticada há 27 anos atrás. As coisas mudaram muito até aqui. Então a gente precisa se atualizar. Agora, tem ainda alguns profissionais ou algumas pessoas que vivem nesse paradigma
anterior, e a gente precisa trazer essa atualização de que é possível usar o contraceptivo adequado, sem ter risco de complicações em relação à doença, e da mesma forma ter um planejamento familiar adequado. Isso para mim é empoderamento, por isso que a gente está promovendo essa campanha com o apoio da Bayer Brasil. Fabiana, e o movimento Divabética, ele está presente nas redes sociais? Sim, a gente tem um blog, que é no endereço divabetica.com.br, mas os nossos principais conteúdos acontecem nas redes sociais, através de posts educativos, através de histórias inspiradoras, através de lives com especialistas. Ontem fizemos uma live, no dia 28 nós fizemos uma live, dia 28 de setembro, falando sobre diabetes e contracepção, inclusive com a doutora Thaís, e com uma mulher que é diabética há mais de 30 anos e que teve uma complicação, teve um AVC isquêmico em função do uso inadequado, de um método contraceptivo inadequado para a sua condição de saúde. Então a gente tem todas as formas de educação e inclusive eventos presenciais que a gente estava fazendo até então. Agora, no contexto de pandemia, a gente está fazendo eventos online. Então é só entrar nas mídias sociais que você vai conseguir acompanhar essa campanha e também outros conteúdos que são voltados para as pessoas com diabetes. Doutora Thaís, o que é importante levar em consideração na hora de escolher o método contraceptivo para uma mulher com diabetes? Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa tirar esses mitos, como a Fabiana comentou. Então, os mitos, eles acontecem com vários métodos contraceptivos e com as mulheres no geral, mas com as mulheres diabéticas, isso às vezes se torna um pouco até mais exacerbado, um pouco pior do que a gente vê na prática. Então, assim, na prática, no Brasil, a gente já tem 55% das gestações acontecendo de uma forma não planejada. Quando a gente filtra, e seleciona só as mulheres com diabetes, a gente chega até 2/3 das gestações acontecendo de forma não planejada. E por que é muito maior? Se a gente está dizendo aqui que o risco é muito maior, não deveria ter nenhuma gestação não planejada. O mundo ideal seria esse, para as mulheres, para todas, mas com diabetes em especial. E o que a gente vê na prática é o contrário. E isso muitas vezes acontece por quê? Então, existem esses mitos que a Fabiana falou, da paciente, às vezes, ela acha que não pode, ela ouviu histórias, enfim, e existe o fato dela ter muitas vezes vários médicos que às vezes não se conversam. Então ela tem um endocrinologista cuidando do diabetes, ela tem às vezes um oftalmologista, um nefrologista cuidando de complicações desse diabetes, e ela tem um ginecologista. Às vezes eles não se conversam, e às vezes eles pensam assim, se precisasse de contracepção, o endócrino falaria, o endócrino pensa, se precisar o gineco fala, o oftalmo fala, qualquer coisa os outros dois falam, e acaba que ninguém de fato assume as rédeas, dessa paciente. Então, por isso que eu acho tão importante aqui a gente realmente fornecer informações para as mulheres confiáveis, para elas poderem realmente buscar a ajuda adequada. E aí, quando a gente fala de método contraceptivo, então é isso. Então, primeira coisa, buscar informações e questionar os seus médicos, perguntar, saber que você necessita de métodos contraceptivos e que hoje a gente tem, assim, métodos que atendam todos os tipos de mulheres. E aí, quando a gente fala de métodos contraceptivos e diabetes, a gente precisaria pensar em 2 aspectos principais. Então, um principal aspecto que seria o risco cardiovascular, que as mulheres com diabetes muitas vezes já têm um risco cardiovascular aumentado, e principalmente com o progredir da doença, com o passar dos anos, com o tempo de doença, esse risco cardiovascular vai aumentando pelo tempo da doença, mas também pelo aumento da idade, que já é natural a gente aumentar esse risco cardiovascular. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é risco cardiovascular. A depender da idade e do risco dessa paciente, ela pode usar qualquer método, não tem nenhum problema. Mas se ela já tiver mais de 35 anos, se ela já tiver mais de 20 anos de doença, ou se ela já tiver alguma complicação relacionada ao diabetes, aí ela não poderia associar riscos. Então, ela não deveria usar nenhum método que aumente um pouco o seu risco cardiovascular, que é o caso, então, dos métodos que têm estrogênio associado. Então, que é o caso das pílulas combinadas, da injeção mensal, do adesivo, do anel vaginal.
todos esses, por conterem estrogênio, podem aumentar um pouquinho esse risco cardiovascular. E aí, quando você associa vários riscos, talvez esse risco se torne inaceitável para elas. E aí, pensando nesse aspecto, o ideal seria então ela usar métodos que não tivessem esse hormônio estrogênio. Então, os métodos só de progesterona seriam muito adequados, ou os métodos sem hormônio nenhum. Então, aí a gente tem métodos só de progesterona, os DIUs hormonais, o implante, a injeção trimestral, a pílula só de progesterona ou mini pílula e o DIU de cobre sem hormônio nenhum. E por que eu não citei aí, por exemplo, tabelinha, diafragma, camisinha? Esses métodos não têm hormônio, mas o problema desses métodos é que eles têm uma taxa de falha muito alta. E aí entra o segundo aspecto que eu estava comentando na escolha de um método contraceptivo, em especial para essas mulheres que não podem engravidar de uma forma não planejada. O ideal é a gente escolher, então, os métodos mais eficazes que a gente tem disponíveis. Então, os métodos não são todos iguais com relação à eficácia, nenhum método é 100%, mas tem alguns métodos que quase chegam no ser 100%, então eles são muito eficazes. E esses métodos são os de longa ação, que são os DIUs, tanto os DIUs hormonais quanto o DIU de cobre, e o implante. Eles chegam a ser 20 vezes mais eficazes do que aqueles métodos de curta ação, que é a pílula, o adesivo, a injeção mensal, e eles são muito mais eficazes do que a camisinha, o diafragma, enfim. Então, o ideal é sempre, pensando assim, em doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, usar uma camisinha, por exemplo, mas a camisinha para gravidez não é tão boa, e aí pensar em termos de risco cardiovascular e eficácia contraceptiva, então os métodos de longa ação parecem ser aí a melhor opção para essas pacientes com diabetes. Mas aí só para confirmar, então, com relação ao DIU, que é desses melhores, né, mais recomendáveis, além do DIU de cobre, existe também algum DIU hormonal que é só com progesterona, que é recomendável para diabéticos? Isso mesmo. Então, desses métodos de longa ação, a gente tem 3 tipos disponíveis no Brasil. Então a gente tem os DIUs de cobre, que eles têm vários modelos e tempos de duração. A gente tem os DIUs hormonais, que são 2 atualmente, os 2 para 5 anos de duração, mas o hormônio deles é só progesterona e ele basicamente age só dentro do útero. Há um pouquinho de absorção pelo organismo, mas a taxa de absorção é muito baixa e não tem o estrogênio, como a gente comentou. Então, ele não aumenta o risco cardiovascular. E aí, a gente tem o implante também. O implante é um bastãozinho que fica aqui no braço, né, embaixo da pele do braço, e ele dura 3 anos e ele libera só a progesterona também. Então, ele libera hormônio no corpo inteiro daí, mas só a progesterona. Fabiana, e como é o conhecimento das mulheres diabéticas, né, na comunidade diabética dessas recomendações e desses métodos contraceptivos? Olha, ainda é muito baixo. Inclusive na nossa live, né, a doutora Thaís teve a oportunidade de responder a muitas delas e o retorno que a gente teve foi que elas nunca tinham ouvido algo parecido. Então, para muitas foi um primeiro contato mesmo, essa educação. Porque, se você for pensar, a gente já tem um déficit de médicos endocrinologistas no Brasil. Então, mulheres com diabetes, pessoas com diabetes, muitas vezes são assistidas por um médico clínico geral, nem um especialista dentro da área. E aí, pensando também no Brasil, né, um país tão grande, com tantas realidades sociais, muitas vezes essa paciente ela não tem acesso a um profissional ginecologista que vá promover esse tipo de educação adequada. E por isso a importância de uma iniciativa como essa, para que a gente possa pelo menos despertar o interesse dessas mulheres em conhecer mais sobre si mesmas e sobre o seu próprio corpo, para que daí elas possam buscar os caminhos para poder fazer as melhores escolhas, porque a gente sabe que a informação ainda é muito restrita. E a gente fala que dentro do tratamento do diabetes, a educação em diabetes é um pilar tão importante quanto a medicação, a prática de atividade física. A educação em diabetes é o próprio tratamento do diabetes. Então, é por isso que me motivou também a criar a página e a começar a disseminar mais esses conteúdos que eu acabo tendo acesso, mas eu percebi que não podem ficar centralizados, eles precisam ser multiplicados de uma forma responsável, entendendo a individualidade de cada pessoa,
mas levando essa conscientização para que essa pessoa seja uma agente de transformação na própria vida também, né? Doutora Thaís, e como você estava explicando, a gravidez é muito arriscada. Quando essa mulher com diabetes, se ela fizer o uso do contraceptivo, escolhe com a ajuda do médico ou da equipe de médicos qual que é o melhor tipo de contraceptivo para ela, no caso pessoal usar, mas e se ela resolver que ela quer mesmo ter um filho? Quais são os cuidados necessários? Como planejar essa gravidez? Legal. Então, isso também é uma coisa muito importante. Aqui a gente está falando que não é para as mulheres que têm diabetes não engravidarem, não é essa a mensagem que a gente quer passar de forma alguma. O que a gente quer passar é que não é para elas engravidarem de uma forma não planejada. E aí, por que ela tem que se planejar? Então, primeiro, para ela escolher o momento ideal de vida, né, para ela. E segundo, para ela tentar minimizar os efeitos e os riscos que a diabetes pode causar durante a gestação. Então, primeiro ponto, ela precisa estar com a glicemia, né, com os valores lá de controle, né, do açúcar no sangue bem controlados. Então, a gente diz que a hemoglobina glicada, que é uma das coisas que a gente usa, um dos exames que a gente usa para acompanhar, ela tem que estar abaixo de 6,5%. Então, isso já mostra que nos últimos 3 meses a glicemia veio em média aí bem controlada. Então, ela precisa estar bem compensada. Essa é a primeira coisa, né? Segunda coisa, ela precisa ver os medicamentos que ela está usando, porque tem muitos medicamentos que a gente usa para tratar o diabetes que não foram estudados ainda em gestantes ou que não são seguros para a gente usar durante a gestação. Então, se é o caso de algum medicamento que ela está utilizando não poder ser utilizado durante a gestação, então é ideal que ela vá ao médico, ela troque essa medicação, ela esteja equilibrada e compensada depois da troca da medicação e aí sim ela engravide. Também, se ela já tiver alguma complicação cardiovascular, por exemplo, por conta aí do diabetes, o ideal é que ela vá ver se ela necessita de algum tratamento. Então, por exemplo, às vezes ela já tem uma retinopatia, então ela pode ir a um oftalmo, fazer o tratamento, por exemplo, a laser ou medicamentos que ela use para essa retinopatia, para ela melhorar essa condição e depois ela engravidar. Porque a tendência é piorar caso ela entre assim descompensada numa gravidez, e aí você tem muitos tratamentos que você não pode usar, por exemplo, laser, medicações, injeções intraoculares lá para retinopatia, você não pode usar durante a gestação. Então, o ideal é isso, é você ver a medicação que você usa, ver se ela não vai ser prejudicial para o bebê, trocar a medicação se for o caso, compensar bem o diabetes, passar em todas as outras especialidades, ver se tem alguma complicação do diabetes que precisa ser tratada ou não antes. No ginecologista você vai poder fazer alguns outros exames também de rastreio de outras doenças, outras infecções às vezes oportunistas que aparecem junto com o diabetes. Geralmente a gente prescreve vitaminas antes dela engravidar, porque tem algumas vitaminas que podem estar em déficit nessas pacientes com diabetes, e aí isso também pode favorecer aí as malformações dos fetos, então eventualmente tomar essas vitaminas, e as doses podem ser um pouquinho diferentes para paciente com diabetes e para paciente que não tem diabetes, e basicamente é isso. Então olhar medicações que você usa, compensar o diabetes, usar vitaminas se for o caso, e aí sim, quando tudo estiver ok, parar o método contraceptivo ou retirar, se for o caso de um DIU ou de um implante, e aí tentar a gravidez de uma forma segura.